Foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já assisti nessa nação até hoje. Não teve momento de vergonha alheia por ser ali, no caso, jornalista há 20 anos, o papel ridículo, extremamente ridículo que fez Bonner e Renata Vasconcelos. Em nenhum momento da entrevista eu não tive estômago para acompanhar tudo. Eu precisava acompanhar para poder comentar aqui com vocês e tal. Foram os dois únicos momentos que eu assisti na Globo nos últimos anos, acho que uns 5, 6 anos. Às vezes a gente vê alguma coisa de relance, outro tá passando em algum lugar, tá numa padaria, tá ali no caso, na casa de alguém ali e tal. De repente a gente pega e assiste alguma coisa ou outra, mas acompanhar os 15 primeiros minutos ali foram o suficiente. Vontade de vomitar. A mentira, barbaridade, as coisas tão nefastas que esses dois jornalistas fizeram ali. Era ali no caso 2 assessores de imprensa. O assessor de imprensa faz isso. Ele tenta elevar o seu, ali no caso, contratado para vários veículos de comunicação, tenta levantar a bola dessa pessoa. O Lula basicamente já chegou no Jornal Nacional sentado no colo do Bonner. A Renata, aquela Renata de segunda-feira, totalmente diferente da Renata de quinta-feira. Concordando com tudo. Que bela lição ali que o senhor deu. Aquela corrupção era tão benéfica para o Brasil. Aí ela fazia assim, era tão benéfica, ajudou tanto a população brasileira. Lulinha, que coisa maravilhosa. O Bonner, eu acho, na minha opinião, o senhor deveria ter roubado mais. Roubou é pouco. Porque o Brasil funcionava com a sua corrupção. O Brasil era democrático. Quando o senhor ali afanava, metia a mão no que não era seu, o Brasil era tão lindo. A polarização ali e tal, era uma polarização do bem, entre PT e PSDB, tudo funcionava. Eu quero deixar o espaço aqui para o senhor falar amplamente. E basicamente ele não foi interrompido pouquíssimas foram as vezes. Quando o Bonner e a Renata Vasconcelos, ali no caso, interrompia o larápio, era no caso para concordar com as falas absurdas que ele estava colocando. Mostrou que o MST é um movimento totalmente do bem, que são movimentos extremamente democráticos, que são os maiores produtores do Brasil, no caso no agronegócio orgânico, no agro orgânico, os maiores produtores de arroz, o maior produtor de arroz do Brasil, que eu pagava as terras que o MST invadia. Vai conversar com quem teve seu patrimônio totalmente dilapidado, ali no caso, vê se concorda. Semana passada, eu mostrei aqui, o presidente Bolsonaro concedendo títulos de terra para várias pessoas, a direção do MST, amando do larápio, ali não permitindo que as famílias tivessem as terras. Tudo isso aconteceu. Teve um momento que eu achei que o Bonner e a Renata Vasconcelos iria pedir desculpa pro larápio, por ele ter roubado pouco, deveria ter roubado mais. Foram várias as barbaridades que a gente observou. Foi como eu falei no começo, uma das coisas mais nojentas que eu vi até hoje no jornalismo brasileiro. Foi realmente bizarro, totalmente absurdo o que esses dois personagens fizeram. E ainda tentam se passar de isentos, de jornalistas imparciais, honestos. Tudo que está acontecendo aqui no nosso país, todas as barbaridades provocadas pelo Supremo por ministros, alguns ministros, em especial Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. As maiores barbaridades, perseguições possíveis. Tudo acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. O Alexandre de Moraes agora sendo, no caso, denunciado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu falo também, né? Não vai acontecer absolutamente nada. Esse pessoal de fora estão todos ali, no caso, dessas ações perversas. O brasileiro está numa situação totalmente
ali, né, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Imagina se um homem como Luciano Hang, um dos maiores empresários do mundo, uma das maiores fortunas do mundo, Luciano Hang é um dos homens mais ricos do mundo, está passando por tudo isso. Imagina a gente. Imagina a gente. Agora, faça uma autorreflexão aí. Imagina o PT no poder. Se com o presidente Bolsonaro já está acontecendo tudo isso, imagina o larápio na presidência. Graças a Deus que, enquanto Bonner e Renata estão totalmente ao lado desse corrupto, você, eu e a maior parte da sociedade brasileira não está. Não está. Eu tenho muita notícia ainda, informação para contar. Essa manhã maravilhosa. Vai compartilhando esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Ajuda bastante aí o nosso trabalho, meus amigos. A gente tem que fazer a informação chegar. Ontem a gente viu que nós não podemos descansar. Aquelas barbaridades que a gente viu no Jornal Nacional nos provou. O trabalho tem que continuar intenso. O presidente Bolsonaro vai vencer no primeiro turno? Vai. Ele é o favorito? É. Só que eles estão, ali no caso, sendo capazes de fazer qualquer coisa para deixar o larápio chegar ao poder. Não tem limites. Então, nessa hora a gente vê como que a gente tem que estar unido. Compartilhe nos grupos que vocês tiverem, de política, do presidente, grupo de amigos, aquela pessoa que gosta de informação e notícia, aproveite também, clique aqui no botãozinho abaixo, venha fazer parte da nossa família, clicou aqui no botãozinho vermelho, pronto, já está inscrito aqui no nosso canal, venha fazer parte do nosso jornalismo. Aqui, não tem como nós como jornalistas não sermos ali, no caso, não termos ali um lado. É por isso que há muitos e muitos e muitos anos eu escolhi o presidente Bolsonaro. Porque aqui a gente é sincero de falar e colocar. Não, nós somos a favor do presidente Bolsonaro. Nós gostamos do presidente Bolsonaro. É muito mais bonito a gente falar de peito aberto, porque não tem como a gente pegar e se esquivar da situação que está acontecendo no nosso país, ou fazer como Renata e Bonner, ali no caso, tentando mentir, induzir as pessoas que os dois ali não têm lado, não têm partido. Ontem ficou claro o quanto eles têm ali, no caso, lado, e ainda tentam pagar de isentos, de honestos. Uma barbaridade. Apoiar o presidente Bolsonaro, eu falo sempre aqui, é uma necessidade. Para eles, meus amigos, jamais a vida deles será afetada com um corrupto da marca de Luiz Inácio Lula da Silva. E o Bonner não será censurado. A Renata Vasconcelos não será censurada. Esses jornalistas da Globo não serão censurados. Podem ter certeza. Nós seremos. Nós seremos. Qualquer um que for contra esse corrupto será censurado, sim. No mesmo momento ali da entrevista que ele fala, né, não apoia a censura e tudo mais, no mesmo momento ele fica totalmente calado a respeito, né, das próprias declarações dele, dizendo que vai regular sim, vai regular quem faz a diferença, e quem faz a diferença? Nós. Por isso que vamos apoiar muito aqui no campo de comentários, todas as barbaridades de quem assistiu e quem está acompanhando a repercussão, coloque aqui. É o melhor local para a gente realmente mostrar a nossa indignação, cada comentário de vocês realmente faz a diferença, e sempre apoiar o presidente Bolsonaro, sempre apoiar. Ontem ficou nítido que nós precisamos estar cada dia mais unidos, que essas pessoas estão totalmente, perderam completamente a vergonha na cara. É uma coisa que também eu falo que eles nunca tiveram. Perderam o pudor, perderam. Ali no caso foi uma ordem realmente que eles receberam. Olha, a gente quer, de cima da Globo, a gente quer o Lula eleito, vocês vão fazer aquilo que for preciso. Aquilo que for preciso. Se tiver que dar um beijo na boca do Lula, Bonner, você vai dar. Se tiver, ali no caso, Renata, você passar lencinho aqui na testa, se o Lula estiver suando, você vai passar. Tudo vocês vão fazer para tentar trazer esse elemento de volta. Foi dada a ordem de cima. Esse foi o fato. Aqui, ó, eu tenho um vídeo aqui fantástico para mostrar para vocês quem que é esse larápio. Quem que é esse verdadeiro genocida. Esse verdadeiro genocida. Olha que eu estou aqui nas redes sociais da nossa querida Maria Helena, que é candidata a deputada também aqui por São Paulo, e ela explicou muito bem o que é o PT, o que é
esse Partido das Trevas? Não é Partido Trabalhador, nunca trabalharam. Partido das Trevas, vamos aqui observar. PT ameaça não aceitar resultado da eleição. Aqui. PT acusa FHC de estelionato eleitoral. Olha a polarização como era boa, né? PT acusa a FHC de estelionato eleitoral. O PT apresentou 50 pedidos de impeachment entre 90 e 2002. Lula questiona urnas eletrônicas e Aqui, Lula questiona urnas eletrônicas e propôs comprovante impresso em 2002. Pode ver, Folha de São Paulo. põe comprovante impresso em 2002. MST tenta invadir STF em Brasília. Teve algum personagem preso no STF? A direção do STF teve algum preso? Aqui, ó, MST tenta invadir STF em Brasília. PM usa bomba para dispersar manifestantes. A PM, mas o STF passou um paninho danado. BNDES e Caixa Econômica Federal deram R$550 mil ao MST. 550, naquela época era muita grana. Governo financiou manifestação em MST que tentou invadir o STF. O governo federal, na época, eles financiaram invasão no STF pelo MST. O governo, aqui ó, o governo financiou manifestação em que MST tentou invadir o STF. Aqui, aconteceu alguma coisa? Nada, nada. Na tentativa de invasão do STF. Ato na esplanada termina com 7 presos, 49 feridos e rastro de depredação. Como é que está o Ministério da Agricultura? Agricultura. Graças, quebradas no chão. Lula assemelha a democracia alemã à ditadura na Nicarágua. Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chaves. Tá vendo? Aí eu te pergunto, isso é defender a democracia? Vocês estão vendo a barbaridade? Olha a fala do Larápio aqui, ó. Ele consegue produzir um homem da qualidade do Chaves. Aí eu te pergunto, isso é Novamente. defender a democracia? Novamente, deu um pau aqui, meus amigos, ó, novamente. Não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chaves. Não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade de Hugo Chávez. O ex-ditador da Venezuela que faleceu, que entrou no seu lugar Nicolás Maduro. Tudo isso é o que o Lula apoia. Tudo isso. Mas isso aí tá todo mundo careca de saber. E é tudo isso que ele vai tentar trazer. É óbvio que ele vai trazer. Ele vai querer se perpetuar no poder. Tudo começa, as maiores barbaridades começam por esse jornalismo nefasto. Toda essa operação do Alexandre de Moraes para cima desses empresários foi, ali no caso, propagada por uma reportagem da imprensa, do Mamado. Eles mesmos, o próprio Moraes acabou reconhecendo, que autorizou todas essas buscas na casa de pessoas honestas por causa de um jornalista, ali no caso, que colocou essa reportagem. O próprio jornalista, que algum tempo atrás, já havia cometido uma fake news com o próprio Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro, em determinada época, estava com a peste chinesa, e o próprio Alexandre de Moraes precisou ir nas redes sociais desmentir o Guilherme Amado da Metrópole que ele estava cometendo uma fake news. E o próprio ministro se baseou numa reportagem desse próprio jornalista para perseguir pessoas inocentes. Está uma situação totalmente difícil e complicada aqui. E a gente assiste todas essas barbaridades aqui que eu acabei de colocar, que eu acabei de mostrar aqui, diversas manchetes, tudo que o PT fazia no passado, as maiores aberrações, os maiores absurdos, e vê eles piores ainda do que eles já foram no passado, e essa turma toda aí tentando passar um pano gigantesco nesses perversos. Olha, meus amigos, é uma barbaridade. Aqui, no momento que o Larápio estava no Jornal Nacional, uma manifestação gigantesca na internet com milhares de pessoas, ali entraram nas redes sociais, hashtag ladrão no Jornal Nacional, ou melhor, hashtag ladrão no JN. A corrupção só aparece quando você governa democraticamente. Isso foi uma das frases dele. É brincadeira, olha aqui, ó. O ladrão dizendo que não vai mais roubar o Brasil. Mico ladrão safado, o animal mais protegido do Brasil. Esse é o fato. Esse é protegido pelo Supremo Tribunal Federal e protegido por essa imprensa totalmente nefasta. Olha aqui, ó, o maior bandido da história política mundial em todos os tempos. Isso aqui foi uma foto do Lula, né, viralizada em toda a internet, quando ele foi preso pela primeira vez.
A impressão que dá é que Bonner e Renata estão quase pedindo desculpa para fazer perguntas. Esse foi o fato. O Bonner e a Renata iam fazer perguntas para ele e falaram assim, mas o senhor, vossa majestade, tão bonzinho que o senhor era, que saudades que nós temos. Um absurdo gigantesco. Aqui, ó, Lula no Jornal Nacional. É inacreditável esse cachaceiro estar livre e agindo como se fosse o coitadinho que sofre perseguição injusta. Mas isso aí tem nome, que a partir do momento que Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça acusando o presidente Bolsonaro que ele interferia na Polícia Federal, depois foi provado que era tudo mentira, as operações do ministro Alexandre de Moraes com a Polícia Federal somente aumentou. Aumentou barbaramente para perseguir pessoas inocentes. Infelizmente, a nossa própria Polícia Federal, parte dela, parece que eles querem algum ato de vingança, porque o presidente Bolsonaro não concedeu aumento salarial a muitos deles. E a gente está vendo todo esse absurdo acontecer. Olha aqui, ó, mascote da Copa de 2014, vagabundeco. O povo é realmente hilário, né? Em um país sério, essas linhas azuis não estariam no fundo, mas sim em primeiro plano. Lógico, né? Preso. Uma barbaridade, né? O Bonner tá quase sentando no colo do ladrão. Olha aqui o símbolo do PT. O povo realmente revoltado, de verdade. É assustador um cara que assaltou o país está no jornal como candidato a presidente. A Globo mudou a posição das grades do ladrão para ele se sentir livre. Hoje o ladrão no JN, o candidato que considera a boa existência do coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse imposto chamado coronavírus. Tudo isso lindo, maravilhoso. As declarações dele são todas declarações democráticas, mesmo essas tão bizarras como essa aí que ele deu. Então a gente observa, meus amigos, olha, é realmente situação que eu vou contar para vocês, hein? O que a gente viu ontem foi uma verdadeira aberração. Foi realmente coisa totalmente ridículo. O Lula estava tão desesperado que ele escalou Geraldo Alckmin como guarda-costas dele na entrevista ao Jornal Nacional. Porque o PSDB, boa parte do PSDB, sempre teve acesso livre para essa imprensa. Estava bem aqui. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro colocou essa declaração, né, afirmando que ele respeita a democracia, que é diferente de assinar essas cartinhas ridículas. Que nem a gente viu aí como essa carta da democracia. Quem respeita a democracia não tem que ficar assinando carta para mostrar que respeita a democracia. O presidente Bolsonaro respeita e sempre respeitou. De todas as maneiras. Só que essas pessoas, né, meus amigos, têm uma sede voraz ali contra o presidente Bolsonaro. E ele fala muito bem isso, olha aqui, ó. Ele falou a respeito dessa cartinha da democracia, que nada mais é campanha de militantes políticos da própria imprensa, de Renata, de Bonner, todos esses perversos, para fazer a candidatura do Larápio. Olha aqui o que o presidente Bolsonaro coloca. Muito importante a declaração dele, tá aqui. E realmente eu quero entender o que está acontecendo, que ninguém sabe. Fiz uma nota agora há pouco, nas minhas mídias sociais, falando exatamente, né, do que está atingindo aí essa parte da sociedade, que no meu entender não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil provocado por uma pessoa. A liberdade de expressão, prevista na Constituição no artigo 220, em seus 2 parágrafos, é bem claro que ela é sagrada. Eu não vou entrar em muitos detalhes, o pessoal está acompanhando o que está acontecendo. Aguardamos agora uma briga de gigantes, né? Bons advogados, que não é desejo, tem direito a ter acesso ao processo. Afinal de contas, contas foram bloqueadas, telefones apreendidos, e o que eu sei desse empresário, como de outros que foram presos no Brasil, pessoas humildes, simples, não mereciam esse tipo de comportamento por parte de uma pessoa que deveria zelar pelo cumprimento da Constituição. Estamos vendo aqui várias matérias de imprensa aí, nem precisavam, né? São verdadeiras. O ex-ministro Marco Aurélio Mello. Já eu vou entrar nesse tema. Mas notem que o presidente Bolsonaro mais calmo, mais sereno, não querendo colocar fogo ali, no caso, nessa fogueira.
Mais fogo ainda. Sabem por quê, meus amigos? Repararam o que aconteceu no ano passado? Quando estava próximo, 7 de setembro? Foram aí que várias contas foram ali desmonetizadas, várias pessoas também perderam redes sociais. Todo mundo achando, né, que a pressão do 7 de setembro, ali no caso, iria, às vezes, talvez diminuir as maldades de Alexandre de Moraes lá no ano passado. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Foram ordens de prisão para várias pessoas, Zé Trovão, ali no caso, se eu não me engano, Oswaldo Eustáquio, várias pessoas ali e tal. Vários absurdos. A partir do momento que foi se aproximando do 7 de setembro. E a mesma coisa está acontecendo agora nesse momento. Quanto mais vai chegando a hora do manifesto que vai realmente fazer uma diferença muito grande aqui no nosso país, pessoas inocentes estão pagando o pato de todos esses absurdos ali, né, provocados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao ponto do ministro Marco Aurélio Mello, que até ontem estava ali no caso no Supremo Tribunal Federal, detonar toda essa palhaçada que vem acontecendo aqui no nosso país. O ministro Marco Aurélio Mello colocou aqui, ó, Carta pela Democracia é instrumento político para beneficiar Lula. E todo mundo sabe muito bem, todo mundo, até os cachorros da rua sabem que aquela barbaridade ali de cartinha de democracia ali era para tentar levantar a campanha do Larápio, que está ali realmente acabado. Ele não vai ganhar absolutamente nada. Eles estão tentando fazer essa campanha política aí, mas realmente já era, acabou. Acabou. E é o que eu estou falando aqui. Quanto mais eles vão sentindo que a eleição praticamente já está perdida, mais maldades eles vão fazer para ver se consegue calar, tentar diminuir o poder de influência aí das pessoas. É realmente um absurdo. Tudo por causa desse criminoso. Nós temos aqui as palavras do Marco Aurélio Mello, vamos acompanhar. Olha, eu devo dar a mão à palmatória. Convidado por um ex-diretor da USP, o professor Floriano, eu subscrevi um manifesto, mas pensei numa peça de juristas para reafirmar que a democracia veio para ficar, que a república é uma república sólida, democrática, o Estado é um Estado democrático de direito. Mas eu ouvi que se passou a utilizar esse manifesto como um instrumento político para se fustigar o atual governo e se apoiar o que seria um candidato da oposição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, se soubesse que seria essa destinação do manifesto, e não a simples reafirmação da democracia, a revelação da crença na democracia, eu não teria assinado em si o manifesto. Você se arrependeu? Olha. Me arrependi. E se arrependimento matasse, você estaria encomendando a minha missa de 7º dia. Ministro? Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Quando ele era ministro, a gente não via, né, no caso, todo esse fulgor dele ali, no caso, para poder denunciar todas essas arbitrariedades. Quem sabe se quando ele tivesse sido ministro, ele tivesse sido um pouco mais, né, no caso, firme, essas coisas não tinham, ou melhor, né, não estariam acontecendo nesse momento. Que nós estamos observando tudo isso. Mas tem motivo para a gente ver tanto apoio da Globo para esse criminoso. Tem motivo, e o motivo está bem aqui. A Globo recebeu 10 bilhões de reais nos mandatos de Lula e Dilma, até lá em 2016, nos 2 anos que ela ficou ali até ser impeachmentada. Eles acham que essa época de ouro da Globo, que eles não precisavam ter o lucro ali, no caso, de assinantes ali, anunciantes nas empresas dele, não. Bastava ali, no caso, ter um governo onde ali se destinava milhares de reais, bilhares de reais, e eles sempre passando pano desse jeito. Por isso que o Bonner foi tão, ali no caso, solícito com o Larápio. É realmente uma barbaridade. Aqui mais ali destaques, né, do que foi falado. O Lula disse, né, que ninguém pode ser preso porque pessoas confessaram corrupção. O Ministério Público oficializou o roubo. O Bonner respondeu, mas voltaram 6 bilhões para os cofres públicos. E o Lula, mas deixaram de arrecadar 58 bilhões por causa da Lava Jato. Que a Lava Jato fez mal para o Brasil. É aquela passada de pano literal. O fato foi esse. Foi realmente, como eu disse, uma das cenas mais vergonhosas já
que já aconteceu aqui nesse país. Fato. E só para terminar, resumir bem o que foi a participação do Larapa. Depois da entrevista, ó a manchete que eles colocaram no site da Globo. Lula admite erros de Dilma, chama orçamento secreto de escárnio e diz que quer pacificar o Brasil. Gente, vergonhoso. E o que os petistas mais temiam aconteceu. O Lula levou uma baita de uma lapada em audiência do presidente Bolsonaro. Perdeu para Bolsonaro na audiência do Jornal Nacional. Como registramos aqui na informação, o desempenho de Lula no Ibope da TV era uma preocupação para ele e para o comando petista. Os números preliminares da audiência na Grande São Paulo revelaram que a entrevista do Larapa ao Jornal Nacional teve menos telespectadores do que a concedida pelo presidente Bolsonaro. Isso era óbvio que iria acontecer. Até porque, né, hoje nós somos muito maiores do que eles, mas muito maiores. Eu acompanhei trechos, conforme eu disse, mas a maioria das pessoas não tiveram coragem de acompanhar. E ainda que essa audiência aí, que tinha várias pessoas que gostam do presidente Bolsonaro, indignadas, ali no caso, pela entrevista, por tudo que ele representa, que tem aquele negócio, né, meus amigos, que acaba assistindo, para poder fazer as comparações, devido a todas as barbaridades que a gente já estava esperando, tanto do Bonner quanto da Renata. Aqui, olha essa foto que define aqui, ó. Aqui a Renata Vasconcelos, na entrevista do presidente Bolsonaro, e esse ar todo angelical, todo puro e fraterno nas perguntas quando ela ia fazer pro Elemento. Mostra muito bem o que foi essa palhaçada. As pessoas em todo o Brasil assistiam a televisão desse jeito. Quem ainda teve coragem de acompanhar, acompanhou desse jeito. Colocaram grades nos televisores com medo, né, no caso da televisão sumir, que tudo poderia acontecer. Foi ali, no caso, um momento que eu digo aqui para vocês, quem estava ali, no caso, na dúvida, nós somos totalmente conscientes daquilo que é bom para o nosso país, mas quem estava na dúvida deu para perceber realmente quem que é o melhor para o Brasil. Porque o resumo da noite foi, ele chamou o agronegócio de fascista e direitista. Ele teve coragem de atacar o agronegócio, uma das grandes forças matrizes do nosso Brasil, que faz a roda andar aqui no nosso país. O agronegócio que alimenta 1/5 da população mundial. Ele atacou o agronegócio falando que o MST, ali no caso é melhor do que o agronegócio, disse que a polarização é saudável, defendeu ditadores, não apresentou proposta econômica nenhuma em todo momento que ele estava lá, disse que o Ministério Público oficializou o crime para esses elementos da justiça que vivem ali, no caso, babando o ovo pro Lula. Olha aqui o que ele falou. Praticamente chamou de criminosos a outra parte da justiça do nosso país. O STF, todo amor e carinho, né? Os ministros do STF, alguns, né? Agora a outra parte da justiça, PGR e os ministérios públicos em todo o país, todos bandidos. Todos bandidos. Elogiou Dilma e não disse como vai convencer o povo que não é corrupto. Foram as maiores aberrações que a gente viu. Mas isso só nos incentiva para fazer aquilo que é certo no dia 2 de outubro, pode ter certeza. Meus amigos, compartilhe esse vídeo, Facebook, WhatsApp, no Telegram, com toda certeza vai ter mais repercussões, várias coisas vão acabar surgindo aí durante o dia. Foi realmente uma coisa totalmente surreal o que a gente viu desse jornalismo nefasto. É por isso que a gente tem que estar junto, unido aqui pelo presidente Bolsonaro. Ficou totalmente revoltado? Coloque, expresse aqui no campo de comentários toda a aberração que a gente viu desse Larapa. Coloque, expresse e mostre o tanto que a gente está fechado com o presidente Bolsonaro. Sempre colocando o nome dele em evidência para deixar o nome dele gigante e pedir proteção do nosso pai para o nosso país. Olha, que a gente vai precisar daqui até o dia 2 de outubro é o que a gente mais vai precisar, pode ter certeza, tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, fiquem sempre com Deus, valeu, fui!